É possível crescer sem abrir mão de sua essência? Se tornar um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e tratar cada cliente como se fosse único, atuar com competência e ousadia? Há mais de 30 anos, dizemos sim para essas perguntas. Afinal, os princípios que nortearam e motivaram a constituição do escritório permanecem os mesmos: excelência técnica, ética, compromisso com o resultado e valor ao ser humano. Porque num mundo onde tudo muda constantemente, só uma coisa precisa ser inabalável: valores. Hoje, somos eleitos como o escritório de referência pelos mais renomados diretórios jurídicos nacionais e internacionais. Nosso dedicado time de profissionais está pronto para atender demandas complexas e desafiadoras que vão além das fronteiras do Brasil, atuando em mais de 10 áreas do direito e proporcionando soluções jurídicas nos mais diversos setores da economia. Construir uma ponte sólida entre o presente e o futuro é a nossa visão. Acompanhar nossos clientes durante esse trajeto, proporcionando segurança jurídica e sucesso, é a nossa missão. Gaia Silva Gaed Advogados, desde 1990, construindo uma história de relacionamentos. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez aqui, a gente vai retomar os trabalhos aqui da tarde do nosso seminário. Queria agradecer primeiramente aí a Concarf e a BDF pela realização aí do evento. Está sendo um evento bastante interessante, vários debates, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar os outros dias, hoje pela manhã, debates realmente muito ricos. Para mim aqui é uma honra estar presidindo essa mesa ao lado de algumas grandes especialistas aqui nessa matéria. A gente vai tratar um pouco da responsabilidade tributária na jurisprudência do CARF, que é um tema super importante, super relevante, né? Bastante complexo, acho que é de grande preocupação aí de vários contribuintes. Então, a gente vai tratar, até por conta aí do horário, eu queria passar a palavra aqui para o professor Paulo Aires, né? O professor Paulo Aires é conselheiro da BDF, professor de Direito Tributário na USP, livre docente na USP. Vou passar a palavra para o professor Paulo Aires e, por favor, professor. Boa tarde a todos, todas. É uma satisfação enorme participar desse evento. Quero agradecer à Concarf, à BDF pelo convite. Quero cumprimentar meus colegas de mesa aqui, o nosso presidente, o Jorge Facuri, Bruno, Flávio Holanda. Quero cumprimentar o Sávio Salomão e a minha querida amiga Neiva. Presenças que me honram muito aqui. É um privilégio debater com esses ilustres professores. E quero dizer que é sempre uma emoção muito grande voltar à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Passei 12 anos aqui, muito prazerosos, fazendo meu mestrado, meu doutorado, sob orientação do professor Paulo de Barros Carvalho. E eu aprendi com ele a pensar sem certezas e a ter a convicção de que no direito tributário não tem tema fácil. E notadamente, dentro da dificuldade do direito tributário, talvez o tema da responsabilidade tributária seja um dos mais desafiadores, um dos mais complexos. Estava brincando com a Neiva, eu dava aula com ele na USP, e ele dava a primeira parte da aula, eu dava a segunda. Aí chegava nesse tema, ele falava: Paulo, semana que vem eu não vou. Mas por que, professor? Não, responsabilidade tributária eu não quero falar. Ele falou: mas professor, o senhor tem talvez a melhor estruturação doutrinária do assunto, né? Não, pode até ser, mas eu não quero falar. Então sobrava para mim das 2 aulas de direito tributário. E eu acho que o tema da responsabilidade, né? E eu acho que é importante aqui a gente firmar alguns pressupostos que são decisivamente importantes para bem compreender a temática com as suas dificuldades, que, volto a dizer, são imensas. A primeira reflexão que eu faria, fora do direito, um ponto de partida, é uma reflexão econômica.
eu estou trabalhando há 38 anos e nesses, na verdade, 40 anos, mas nesses 40 anos, 38 anos, eu vivi um país em que os juros ficam em torno de 6% ao ano em termos reais, 7, 8, 9, 10, dificilmente menos do que 5%. Ou seja, empreender é algo que não é muito fomentado num país em que, se eu não empreender simplesmente deixar meu dinheiro no banco, eu estou recebendo inflação mais 5, inflação mais 6, inflação mais 7, quase sem risco. Portanto, aquela pessoa que se dispõe a colocar o seu capital a risco, ela está fazendo uma conta no sentido de que ela precisa ganhar 12, 13, 14, 15 para ganhar do banco. Nessa atividade arriscada. Não existe empreendedorismo sem risco. Essa é uma premissa óbvia, mas por vezes ela fica esquecida nesse assunto. No próprio âmbito da reforma tributária, a meu sentir, estão querendo inventar um capitalismo que dá sempre certo, no sentido de que o fisco sempre vai receber, independentemente do que ocorra nas relações entre partes. Aqui eu me refiro ao tal do split payment e coisa que o vale. E o empreendedorismo, o capitalismo, a iniciativa privada sucumbe. Por vezes a coisa vai muito bem, outras vezes não vai. E se eu não tiver algum nível de proteção para aquele que empreende e coloque o seu capital a risco, eu mato o empreendedorismo. Eu simplesmente deixo de ter empresas novas, deixo de ter geração de empregos. E, nesse sentido, cuidar bem do tema responsabilidade de várias naturezas, inclusive a tributária, é fundamental. E aí a lógica da personificação e da despersonificação. Ao reconhecer a figura da personalidade jurídica, eu, a um só tempo, reconheço que, se eu personalizei, eu preciso respeitar essa entidade e que eu tenho caminhos estabelecidos pelo próprio direito para romper essa personificação. Eu, lembrando da PUC, lembrando do meu mestrado, a primeira aula que eu dei aqui foi sobre desconsideração da personalidade jurídica num crédito do professor Fábio Lhoa, ao tempo em que esse tema não estava positivado no Código Civil Brasileiro, era uma construção jurisprudencial. E isso, essa lógica da desconsideração, precisa ser feita com muito cuidado. Seguindo nessa trilha, é preciso que o sistema seja coerente, minimamente coerente. O que eu quero dizer com isso? Eu canso de ouvir a seguinte argumentação. Não, tema do ágio interno, por exemplo. Olha, que a empresa teve aqui embaixo esse ganho aqui, etc. Mas lá no final do dia, no sócio da pessoa jurídica, nada mudou. Tudo ficou exatamente como estava, portanto isso é uma simulação, uma coisa que valha, porque eu estou considerando o grupo econômico, a estrutura total da empresa. Aí o tema é prejuízo fiscal. E eu digo, eu quero compensar o prejuízo fiscal da empresa A com o lucro da empresa B dentro do mesmo grupo econômico. Aí o fisco diz, não, cada CNPJ é uma realidade. Cada empresa com a sua personificação. Não pode fazer isso. Numa linha diferente do que ocorre mundo afora. Então, é preciso haver essa coerência. Ou eu atribuo a personificação todas as consequências dela e respeito isso, trabalhando a desconsideração nos limites expressos postos pelo ordenamento, expressos e excepcionais, ou eu passo a ter um sistema meramente protetivo de interesses arrecadatórios que até o fisco vai prejudicar porque ele mata, volto a dizer, a própria indução ao empreendedorismo. E aí, então, já focando um pouquinho mais na perspectiva teórica do assunto, e eu quero fazer uma homenagem também a esta casa e a dois titulares, na verdade 3 titulares da PUC, que me influenciaram muito fortemente. O primeiro, o professor Geraldo Ataliba, que pelas mãos de quem eu vim fazer mestrado aqui na PUC, e que nos ensinou a olhar o direito tributário a partir de uma perspectiva constitucional. Ele tinham as implicâncias dele, dava um crédito no mestrado, em que havia 2 exigências para o aluno
assistir a aula que ele dava na casa dele. Eram 5 alunos no mestrado de tributário naquela época. O aluno tinha que levar a Constituição, porque ele dizia, direito tributário está na Constituição, se você não trouxer a Constituição, você não vai estudar direito tributário. Aí tudo bem, nada de muito excepcional. Segunda exigência, não levar o Código Tributário Nacional. Mas por quê, professor? Não, está tudo na Constituição, isso aqui não serve para nada. Óbvio, é um exagero, mas ele precisava romper com uma doutrina, que ele chamava de doutrina bem comportada, que seguia a cartilha do Código sem ler a Constituição. E ele rompeu com isso. O professor Paulo de Barros Carvalho, que à época era assistente do professor Geraldo Taliba, colocou o tema da sujeição passiva nos seus devidos lugares. Que era cabível a hipótese, na hipótese, o critério pessoal no consequente. E até hoje, acabei de passar um semestre dando um crédito de obrigação tributária na USP com o Chueri, e muitas discussões foram travadas em torno da necessidade de ter o sujeito no antecedente, etc. A meu sentir, o professor Paulo de Barros Carvalho me convenceu, fundamentado em lições do professor Lorival Villanova, de que se eu quero a estrutura mínima de manifestação do deôntico, e se eu tenho o critério pessoal no consequente, ele não precisa estar no antecedente. Quem é essa pessoa que pode estar no consequente? Não é qualquer pessoa. E aqui um outro ponto importante para o nosso tema. Se fosse qualquer pessoa, era fácil. O fisco vai na Forbes, vê quem são as grandes fortunas brasileiras e coloca sempre um desses titulares de grandes fortunas no polo passivo de relação jurídica tributária, que está resolvida a vida do fisco. É óbvio que isso não faz nenhum sentido. E eu exagerei o exemplo para mostrar que há balizas, parâmetros, limites constitucionais para admitir a figura da sujeição passiva em matéria tributária. E aqui, lembrando do terceiro titular da PUC, o professor Roque Antônio Carrasa, a Constituição dá a chamada regra matriz possível de cada um dos tributos, e quando eu associo a materialidade de um tributo com o princípio da capacidade contributiva, eu normalmente vou achar o contribuinte, que é aquele que manifesta a capacidade contributiva. Se alguma outra pessoa está no polo passivo, que não aquele que manifestou a capacidade contributiva, algum problema existiu. Paulo de Barros Carvalho. Pode ter havido uma desídia de A, de B, de C, e aí entra a responsabilidade tributária com uma norma de sanção administrativa. Eu estou pagando um tributo que não era por mim devido, porque algum ato equivocado eu cometi. O tabelião deveria ter certificado de que o ITBI foi recolhido. Não o fez, vai pagar o ITBI, que é do contribuinte, porque foi desidioso. Sanção administrativa. Nesse sentido, como é que eu posso olhar para um grupo econômico, e aqui já começo a estruturar o final do meu raciocínio, sabendo que Sá vai falar desse assunto com muito mais propriedade do que eu e muito mais competência. Como é que eu tenho que olhar para esse assunto, tendo em perspectiva o grupo econômico? O grupo econômico é uma figura que juridicamente nasceu e foi bem trabalhada no âmbito do direito societário, na lei das SAs. E ali a gente encontra chamado Grupo Econômico de Direito, artigos 265, 278 das leis das sociedades anônimas. A legislação trabalhista, e aqui um grande problema do direito tributário, trabalhou esse assunto, com perdão da redundância, dentro da lógica que é própria do direito do trabalho, de proteger o empregado, que é o hipossuficiente numa relação com o empregador. E nesse contexto, a legislação do trabalho fez o reconhecimento expresso e positivado do grupo econômico de fato, numa lógica de proteger o hipossuficiente. E aqui que vem a minha grande crítica. O que é que, por vezes, os nossos tribunais fazem? O ministro Fux fez isso no STJ quando julgou o tema da penhora online. Ele leva diálogos do direito do trabalho de proteção do hipossuficiente para o tributário e entende no tributário que o hipossuficiente é o Estado brasileiro. Isso é uma sandice. Isso não tem o menor sentido. E exatamente nesse sentido, nessa lógica que, por vezes, se pretende fundamentar a responsabilização do grupo econômico
sob a perspectiva de que há um grupo de econômico de fato, e há o interesse comum, e aí surgem os problemas um pouquinho mais específicos, e aqui eu parto efetivamente para minhas considerações finais. Quais são os grandes nortes aí de quem pretende reconhecer responsabilização tributária no grupo econômico? Quais são os 4 argumentos possíveis, ou as 4 fundamentações possíveis? O 124 CTN, que fala em interesse comum. O 135 do CTN, que fala de responsabilidade do administrador, e aí uma contradição óbvia: se é do administrador, pessoa física, não pode ser do grupo econômico. O 50 do Código Civil, que eu acabei de dizer que foi inserido aí a partir de uma construção jurisprudencial, que fala sobre o abuso de personalidade jurídica, e a Lei 8212 de 91, que cria essa lógica também nas contribuições previdenciárias, comprando um pouco da perspectiva do direito do trabalho. Quais são os problemas das 4 fundamentações? O 135 do CTN, eu já disse aqui, ele se volta para a pessoa física, não se volta para a pessoa jurídica. A Lei 8212 de 91 é lei ordinária, não pode estar cuidando de tema de norma geral de direito tributário, portanto ela em si mesmo é um veículo introdutor inadequado para prever figura de qualquer espécie de responsabilidade solidária ou não. A única interpretação que constitucionaliza a 8212 é a de que eu tenho que reconhecer os limites no CTN em compasso com a Constituição, e aí eu vou ter uma interpretação conforme da 8212. Em relação ao 124 do CTN, o que é essa expressão interesse comum? Interesse comum é daquelas expressões perigosíssimas do direito tributário, como supremacia do interesse público sobre o privado, como solidariedade fiscal, que são utilizadas muito frequentemente pelo fisco e por vezes até pelos nossos tribunais, e para resolver problemas em favor da pretensão fazendária. Eu costumo brincar que isso é Cipro 500, antibiótico de largo espectro. Se eu pego qualquer um desses argumentos, usando só ele, eu resolvo o problema em favor do fisco. E, obviamente, num direito tributário todo ele demarcado constitucionalmente, com regras bem postas, garantindo direitos do contribuinte já na Constituição, e que depois é cinzelado pelo Código Tributário Nacional em conformidade com o texto constitucional, eu vou ter que interpretar interesse comum com uma perspectiva que olha para a regra matriz de incidência, olha para a sujeição passiva, olha para o contribuinte possível, e aí vou concluir que, poxa, se eu tenho 2 proprietários de um mesmo imóvel, eu tenho aí interesse comum, e aí uma sujeição passiva por intermédio do contribuinte que é harmônica com o texto constitucional. Já opera-se uma perfeita desarmonia se eu entender interesse comum aqui como interesse de comprador e vendedor. Os interesses são antagônicos, são opostos, não são comuns. Portanto, é importante interpretar essa situação de interesse comum nos devidos termos com que toda a estruturação do direito tributário é feita, para que eu não tenha uma interpretação vaga, laça, aberta, que permita, exemplificativamente, que qualquer um seja responsabilizado à luz do 124 do Código Tributário Nacional. Em resumo, o que eu quero concluir aqui, para ficar no meu tempo, se é que já não ultrapassei um pouquinho. Eu quero concluir dizendo que a gente precisa retomar a reflexão primeira que fiz, no sentido de que mais importante do que salvar e criar mecanismos de salvaguardar o crédito tributário, interesses fazendários, é preciso fomentar o empreendedorismo, é preciso dar segurança jurídica ao empreendedor. E a personificação e os limites dela decorrentes são fundamentais para que isso aconteça. Do mesmo modo que alguém que empreende perde o seu recurso porque o seu negócio foi mal, e ele realmente trabalhou
e perdeu tudo, é razoável que o fisco também tenha as mesmas consequências. Não há um jogo em que só uma das partes possa vir a perder. É natural do processo. E me parece que é produtivo a ele que se reconheçam com clareza esses limites, se dê segurança jurídica para que se faça a ação de empreender e não se criem essas lógicas de salvabilidade do crédito tributário. A professora Leonor sempre brinca que ouviu certa vez no TIT esse princípio da salvabilidade do crédito tributário, que procura, de uma forma ou de outra, resguardar o interesse fazendário a todo custo. E encerro, então, com uma frase no sentido de que é preciso muita moderação nessa lógica. Muito comedimento na interpretação dessas expressões, do reconhecimento do grupo econômico, do que é interesse comum e dos limites à responsabilização tributária, no sentido de que moderação é aquele cordão de seda que passa pelo colar de pérolas de todas as virtudes. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. Acho que é sempre uma alegria ouvir suas explicações, sempre muito claras, muito objetivas, muito enriquecedoras. Vou passar a palavra para o Sávio Salomão. O Sávio Salomão, que é ex-conselheiro do CARF, ex-juiz do Conselho Municipal de Tributos aqui do município de São Paulo, juiz do TIT, professor, para continuar um pouco sobre a questão da responsabilidade nos grupos econômicos. Sávio, por favor. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui à BDF, à Ancocaf, pelo convite para estar nesse evento, que de fato é um grande evento, né? E está sendo, dentro do universo e da perspectiva tributária brasileira, grandes eventos aí relacionados ao CAF, que são promovidos tanto pela BDF quanto pela Ancocaf, né? E por essa razão eu agradeço aqui ao Dr. Felipe, Ana Cláudia, enfim. Professor Paulo, eu só tenho um parênteses, não em relação à sua fala, mas em relação à última vez que eu estava aqui na PUC, que eu sentei numa cadeira, assim como eu estou agora, claro, com as diferenças, que foi na minha defesa de mestrado. E naquela ocasião eu escrevi a minha dissertação sobre a DPF no direito tributário. E aí eu tive a ousadia, por assim dizer, de convidar o ministro Gilmar Mendes para fazer parte da banca, né? Então, logo a banca foi finalizada, eu repensei o meu convite, né? E não tinha mais o que fazer, porque, de fato, eu fui massacrado na banca. E não é o que vai acontecer isso aqui hoje, né? Eu estou aqui ao lado de colegas que eu tanto admiro, o professor Paulo, a Flávia, o Bruno, enfim, a Neiva. E é sempre uma satisfação estar junto a esses colegas, né, esses profissionais que têm uma expertise muito, muito alta e significativa para o universo do direito tributário. E sem mais delongas, pessoal, como o professor Paulo já adiantou, eu fiquei incumbido aqui, inclusive nós chocamos aqui os nossos temas para falar sobre responsabilidade tributária dos grupos econômicos. Como o presidente de mesa, o Jorge, falou, eu fui conselheiro do CAF e eu tive a oportunidade de atuar em 2 sessões. Eu entrei no CAF para atuar na 2ª sessão e aí eu tive esse problema de julgar casos de responsabilidade com base no artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, que diz respeito às questões das exigências de contribuições previdenciárias. Então, o simples fato de configurar-se grupo econômico já era o suficiente para enquadrar-se a empresa A, B, C e D enquanto responsáveis, tá? E logo em seguida eu passei para a 1ª sessão, que aí a gente deixou de ver essa situação, mas começamos a nos deparar com outra situação que também é, por assim dizer, mais uma vez, um tanto grotesca, tá? Deixa eu pegar aqui. Bom, e aí eu dividi minha manifestação, minha fala aqui, em 3 momentos, tá, pessoal?
Primeiro momento eu vou falar realmente do que é ou do que são os grupos econômicos, tá? Segundo momento eu falo da própria responsabilidade tributária e aí vinculada aos grupos econômicos, e no terceiro ponto eu falo da jurisprudência do CARF, que, como eu antecipei, a gente vê uma certa confusão até de conceitos em relação a o que é grupo econômico de fato, o que é grupo econômico irregular. Nós não temos uma definição jurisprudencial, tá? Mas eu consegui traçar aqui alguns critérios que, no final das contas, norteiam os contribuintes, ou podem nortear, né, as estratégias aí para os advogados e escritórios e empresas, enfim. Então, vamos lá. Grupos econômicos aqui. Nós temos, basicamente, 3 tipos de grupos econômicos. Então, nós temos os grupos econômicos convencionais, né, que são os grupos econômicos de direitos, que são aqueles que são constituídos formalmente de acordo com todos os requisitos legais. Então, nós temos atos societários, patrimônios, cada uma das empresas é separada sob a perspectiva patrimonial e de gerência. Então, cada uma das empresas compõe uma unidade, tá? Nós temos os grupos econômicos de fato, que nesse tipo de grupo econômico nós não temos a constituição dos atos, então por isso que é denominado de fato. Então, nós temos a ausência de constituição formal, mas nós temos aqui a influência de uma pessoa ou de uma unidade perante outras pessoas jurídicas, e nós temos também as questões das separações patrimoniais, financeiras e contábeis. E o problema, pessoal, mora nessa outra figura aí, no outro instituto que é relacionado aos grupos econômicos irregulares, tá? E o que são os grupos econômicos irregulares? São os grupos formados por empresas, né, compostos por empresas que não têm ali autonomia patrimonial. Cada empresa composta pelo grupo, ela não tem autonomia patrimonial, ela não tem autonomia operacional e ela não tem autonomia contábil. E aí, no final, o que é que nós temos? Uma confusão, que é uma confusão de que índole ou de que natureza? Patrimonial, tá? E nesse tipo de grupo econômico, que é o irregular, também nós temos o quê? As empresas que são constituídas, no mais das vezes, são empresas fictas, né? Então, são empresas aparentes, tá? E aí, pessoal, a gente parte aqui para o parecer, para o parecer normativo, parecer normativo aqui da COSIT, da Receita Federal, em que a própria Receita ela dispõe, olha, não é o fato de empresa ABC compor um grupo, né, que eu vou denominá-lo como tal, certo? Então, não é a caracterização do grupo em si que ensejaria a responsabilidade tributária. E a responsabilidade tributária aqui que eu estou falando já é a responsabilidade com base no interesse comum previsto no artigo 124.1 do CTN. E o que é que ensejaria perante a Receita Federal essa responsabilidade do grupo econômico, das empresas que o compõem, melhor dizendo? É o abuso de personalidade jurídica, certo? Então, as empresas, elas existem ali, são constituídas apenas formalmente, então, são fictas, artificiais, certo? Então, inexiste autonomia patrimonial, operacional, e também não tem uma divisão entre as gerências A, B, C, D. Então, tudo ali transita, por assim dizer, com base em uma gerência X, e há essa certa confusão de patrimônio, de contabilidade, etc. e tal. E o que é que significa abuso de personalidade jurídica? Aí eu trago para vocês aqui o próprio Código Civil, que dispõe que o abuso de personalidade jurídica tem a ver com o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. E a confusão patrimonial, por sua vez, se dá em relação ao quê? A ausência de separação de fato entre patrimônios, tá? Jurisprudência do CARF em relação à confusão patrimonial aqui, ó. Esse primeiro acordo da 1201, primeira seção do CARF. Então, o que é que caracterizaria perante essa turma a confusão patrimonial? Quando as empresas funcionam na mesma localidade e compartilham irregularmente dos funcionários e despesas. O outro acórdão aqui da 1201 também, quando não se tem a comprovação por parte daquelas que foram autuadas
da segregação patrimonial, então, mais uma vez, confusão patrimonial, e esse último acórdão 1401, no sentido de que a confusão patrimonial ela resta caracterizada em virtude dessa confusão entre os patrimônios, a questão societária, contábil, operacional, enfim. E aí, pessoal, o segundo ponto relacionado especificamente à questão e ao Instituto da Responsabilidade Tributária vinculada aos grupos econômicos. Como o professor Paulo dispôs aqui, um dos grandes X, ou um dos grandes gargalos que a gente vê no CARF, que aí a gente percebe uma mudança de entendimento não só em relação a turma para turma, mas em relação a conselheiro para conselheiro, é relativo a essa questão do que se entende por interesse comum, né? Então, tem uma parte muito considerável da jurisprudência do CARF, dos conselheiros, e até ouso em falar, professor Paulo, que essa parte é composta, no mais das vezes, por conselheiros fazendários, né? Então, vai de acordo com o que o senhor colocou nessa questão do fisco, de querer cobrar todo momento e de toda forma, tentando salvar o crédito tributário. E eles defendem que esse interesse comum pouco importa se é, de fato, econômico, social. E não é o que o artigo 124.1 dispõe. Por quê? Porque o interesse comum aqui, trazido pelo artigo 124, é um interesse comum jurídico. E não apenas isso, mas também o interesse comum jurídico que diz respeito à própria ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, tá? Então, não é um interesse meramente econômico, nem fático, nem tampouco social, mas um interesse jurídico, tá? A responsabilidade aqui do 124 ela é solidária. E a questão da solidariedade, o Instituto da Solidariedade, ele está previsto no próprio Código Civil. E o Código Civil é muito claro, assim como o artigo 124, no sentido de que a solidariedade, quando eu tenho 2 credores no mesmo polo, 2 devedores no mesmo polo. Então, eu não tenho solidariedade e eu não tenho, trazendo para o tributário, interesse comum na situação que constitui o fato gerador, eu não tenho nas situações em que eu tenho interesses opostos ou antagônicos, vendedor, comprador. E aí, pessoal, o próprio STJ dispõe nesse sentido. A jurisprudência do STJ é muito clara nesse sentido, né? Em que sentido? Que eu só tenho interesse ou solidariedade tributária quando eu tenho 2 ou mais pessoas no mesmo polo da relação, tá? Essa é a jurisprudência pacífica do STJ. E a jurisprudência do STJ também, em relação aos próprios grupos econômicos, e aí já entrando nessa parte aí final desse segundo momento, ela também é clara, no sentido de que o simples fato de pessoas jurídicas pertencerem ao mesmo grupo não enseja ou não seria capaz de ensejar a responsabilidade tributária das empresas com base no artigo 124.1, tá? Então, eu só teria a responsabilidade das empresas, segundo o STJ aqui, e aí, à luz do artigo 124.1, se as empresas que compõem o grupo econômico, ambas, ou as 3, ou as 4, ou as 5, realizam conjuntamente o fato gerador da obrigação tributária. Aí vem o parecer normativo do COSIT da Receita de novo. Aí eu já entro na questão do grupo econômico irregular, tá? Então, o grupo econômico irregular, segundo a Receita, e de acordo com o que foi externado no parecer, ele é caracterizado pelo abuso da personalidade jurídica. E aí nós não temos autonomia patrimonial e nem autonomia operacional. E aí nós temos o quê? Um grupo econômico irregular. Dada também a falta de unicidade de direção, de operação de atividades, enfim, e a artificialidade e a confusão dos patrimônios e das gerências, não se tem essa questão da unicidade, é uma coisa só que no final fica à frente de tudo, enfim.
E aí o terceiro ponto para fechar a minha fala aqui em relação à jurisprudência do CAF, tá? Como eu falei para os senhores, a gente não consegue traçar, pelo menos eu tive essa limitação, de traçar como é que o CAF realmente se posiciona em relação à questão da responsabilidade tributária dos grupos econômicos. Porque a gente se vale até daquela máxima de que cada cabeça é um mundo. Então, se eu tenho dissonâncias de uma turma para outra, quem dirá, e muito mais, eu tenho de um conselheiro para outro. Né? Então, no final, a gente tem ali uma salada, tá? Mas dá para, observando-se e analisando cada um dos precedentes, como a gente vai ver aqui, traçar alguns critérios, certo? Então, a gente tem um primeiro posicionamento, que é desenvolvido pela segunda seção, que a Ana Cláudia faz parte aí, que diz respeito àquela aplicação do artigo 39º da 8.212, que é relacionada às questões das contribuições previdenciárias. Então, o simples fato de empresas comporem o grupo econômico já seria suficiente para que respondessem solidariamente com base no artigo 124.1. Nós temos um segundo posicionamento que diz o quê? E aí é um posicionamento que predomina no âmbito da primeira seção, que tem predominado, tá? Vou colocar nesses termos porque, como eu falei, assim, tem essa salada. Uma hora entende-se de um jeito, uma turma entende-se de outro, enfim. E aí nós temos esse segundo posicionamento que dispõe que, olha, as empresas só respondem solidariamente se há o interesse direto, que é aquele interesse que as empresas atuam diretamente na ocorrência do fato gerador, ou interesse direto. Aí entra o instituto, a figura da confusão patrimonial, tá? E aí também levanta-se a questão dos atos simulados. E nós temos um terceiro posicionamento que dispõe o quê? Olha, pouco importa se há confusão patrimonial, porque o artigo 124, ele não é adequado para a gente responsabilizar empresas que compõem um grupo econômico. Por qual razão? Porque eu só consigo responsabilizar empresas do grupo econômico se eu tiver a comprovação efetiva e cabal da participação direta e conjunta das empresas na realização do fato gerador. Então, nós temos, por assim dizer, os três posicionamentos. E aí, fazendo um desfecho desses posicionamentos, eu selecionei alguns acórdãos. Então, posicionamento número 1, posicionamento número 2, questão do interesse direto e indireto, e aí, dentro dessa figura do interesse direto, nós temos o Instituto da Confusão Patrimonial, e o posicionamento número 3, que dispõe que pouco importa se há confusão patrimonial, mas eu tenho que demonstrar, no caso, a figura do fisco tem que demonstrar a própria ocorrência do fato gerador, que é realizado diretamente e conjuntamente pelas empresas. Vamos lá. Primeira jurisprudência, como eu falei isso para vocês, então o simples fato de comporem um grupo econômico já ensejaria a responsabilidade tributária, segunda seção. Segunda jurisprudência da Câmara Superior aqui, é um acordo da Lívia de Carli, que foi conselheira do CAF durante muitos anos e tem interessantes julgados, tá? Então ela dispõe dessa situação ou desse entendimento de que eu tenho um interesse comum jurídico direto, que é aquele que é imediato, relacionado à própria ocorrência ou fato gerador da obrigação tributária, né? E eu tenho também o interesse comum de forma indireta, que diz respeito ao quê? Que diz respeito à relação, que diz respeito à prática em conjunto do fato gerador por meio da confusão patrimonial, por meio de atos que configuram a confusão patrimonial. Outro precedente aqui, esse é do Dornelas, que é um grande amigo lá da primeira sessão, mais ou menos nesse sentido, tá? Então, quando se tem administração única, estrutura e atuação operacional comum, além do mais, a própria confusão patrimonial, nós temos aqui a possibilidade das empresas que compõem o grupo econômico serem responsabilizadas com base no artigo 124.1. Uma nuance que nós temos em relação a esse posicionamento, e aí que corrobora ou consubstancia essa linha de entendimento relacionada à questão do interesse comum direto e indireto, é no sentido de que, olha, eu posso ter um indício de confusão patrimonial, mas isso não é suficiente.
Tá? Por quê? Porque eu preciso da demonstração da unidade de direção e de operação, no sentido de que existe uma empresa real que, de fato, direciona e opera todas as outras empresas que são artificiais. E nós temos a terceira linha de entendimento, como eu falei para os senhores, que diz respeito ao afastamento dessa figura da confusão patrimonial. Então, para que as empresas que compõem o grupo econômico sejam responsabilizadas com base no artigo 124.1 do Código Tributário Nacional, pouco importa se é confusão patrimonial. O que se tem que demonstrar é que a participação direta e conjunta delas na realização do fato gerador. Tá? Então, as empresas, elas participam para a realização do fato gerador. Então, era isso, pessoal, porque eu tinha para falar para vocês, tá? Eu acho que eu até estourei meu tempo, peço desculpas aí, presidente Off, tá? E agradeço a todos mais uma vez pela atenção e também a ABDF e a ANCOCAF pelo convite. É isso. Obrigado, Sávio, aí pela sua exposição. Realmente muito interessante esse panorama que você trouxe sobre do grupo econômico, né? A gente vê que é um tema realmente bastante controvertido, assim, não tem um entendimento ainda pacificado sobre isso, né? Então, realmente é um tema que merece sempre o debate aqui em foros como esse. Vamos prosseguir. Eu vou passar a palavra para Neiva Bailon, para o próximo tema. A Neiva é advogada, mestre e doutoranda em Direito Tributário aqui pela PUC, conselheira do CARF e juíza do Tribunal de Impostos e Taxas aqui de São Paulo. Ela vai tratar do tema da responsabilidade de administradores e o ônus da prova. Neiva, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Tá ok? Fez um barulhinho, né? É com uma grande alegria, né, que eu volto aqui à PUC, né? Eu estou concluindo aqui meu doutorado, então é sempre uma honra poder voltar a essa casa que, né, faz parte aí da minha vida. Agradecer o convite da BDF, do Dr. Gustavo, da Daniele, também agradecer o convite da Ana Cláudia, da CONCARF, aproveitar aqui pessoalmente para fazer um elogio, dizer que ela faz um trabalho brilhante, né, então aproximar aí o CARF, né, não só dos que militam na área, né, do contencioso administrativo federal, mas assim, né, do um todo. Então, parabéns mais uma vez pelo brilhante trabalho. Cumprimentar os professores, meus colegas de mesa. Eu comentei com o professor Paulo que quem teve essa brilhante ideia de me colocar nessa mesa aqui, não sei. Então, depois dessas brilhantes exposições do Dr. Paulo e do Sávio, acho que eu vou fechar o computador e vou embora, viu? Porque desse jeito não dá. Bom, então, né, vamos fazer o que, né, nos propomos. O tema, né, responsabilidade tributária, nós sabemos que não é um tema novo, né, é um tema bastante discutido, várias divergências doutrinárias, jurisprudenciais, né, mas assim, é um tema que nunca acaba, né, então é bem recorrente nos órgãos administrativos, né, inclusive no CARF. No CARF, por se tratar assim, de 3 sessões, com julgadores diferentes, com pensamentos diferentes, né? Então, é mais complicado que o colegiado tenha assim, um entendimento padrão sobre o tema. Aproveitar também para dizer que eu tive esses últimos dias analisando alguns votos do Dr. Sávio, brilhantes, por sinal, né, sobre a matéria. Então, sempre um aprendizado. Então, no que se refere ao meu tema, responsabilidade de terceiros do artigo 135 do CTN, o artigo 135... O artigo 135 do CTN prescreve ser pessoal a responsabilidade, né? Então, os julgados do STJ falam em solidariedade. Inclusive, nós temos a súmula 430, né, que fala da responsabilidade solidária. Ainda nesse sentido, tem a súmula do CARF, a súmula 130, que menciona que a atribuição da responsabilidade a terceiros com fundamento no 135, inciso 3 do CTN, não exclui a pessoa jurídica do colo passivo da obrigação tributária. Esse entendimento da súmula afasta qualquer discussão acerca da responsabilidade do 135, então, no âmbito das discussões do CARF. O que acabou, né,
uma discussão antiga, né, desde que a sociedade e os sócios respondem de forma solidária. Então, os sócios, né, e a sociedade sempre respondem de forma solidária. Aí eu trago o artigo 135, né, que está relacionado bem ao meu tema. E ainda sobre a responsabilidade tributária, tem o parecer COSIT, né, que já foi mencionado pelo Dr. Sábio, 4 de 2018, que fala da responsabilidade tributária, fala do interesse comum, fala da responsabilidade do vínculo, né, que o vínculo tem que ser entre a pessoa e contribuinte, fala do nexo causal da participação comissiva ou omissiva do agente. Deixa eu começar mais um pouquinho. Parecer COSIT, é isso. Então, nesse sentido, nós percebemos que o judiciário tem um entendimento mais formalizado com relação ao tema da solidariedade. Entretanto, na esfera administrativa, parece-me que existe uma necessidade de maior amadurecimento quanto ao tema, né, na medida que se verifica que, não raro, a administração pública coloca dentro do auto de infração a figura do sócio do administrador, com base no artigo 124 do CTN. Isso. Então, muito embora nós entendamos a função do agente fiscal, né, com relação ao seu dever de ofício, nós precisamos ter cautela também com relação à interpretação desse artigo 124, né, visto que a solidariedade ela não se dá simplesmente pelo fato de ser sócio ou administrador, né. Então, do meu ponto de vista, as provas citadas, de que pessoas citadas no artigo 135 tenham praticado atos de excesso de poder ou infração à lei para que o agente fiscal inclua tais pessoas no auto de infração. Então, ainda pressupõe a existência de um elemento subjetivo, qual seja o dolo ou a culpa, que deve se restar comprovado pelo fisco. Então, o fisco compete ao fisco o ônus probatório. Então, na responsabilidade tributária, o ônus é sempre da fiscalização. Então, nós podemos nunca, nesse tema sobre a responsabilidade, falar na questão da presunção. Ainda a administração, uma vez que se verifique atos de má gestão, dolo, fraude, nos termos do artigo 135, ela mesma deve comprovar no próprio auto de infração que aquele sócio ou administrador, que ele não cometeu tal auto fraudulento. A administração pode comprovar de diversas formas. Por exemplo, o administrador que assinou um cheque, que fez transferências bancárias, ou até mesmo uma ordem para que o contador fraude o balanço da empresa. Então, a fiscalização sempre tem que comprovar no auto de infração e trazer elementos da conduta fraudulenta do agente. O auto de infração ele não pode ser um tiro no escuro, né? Então, com relação ao artigo 124, que fala aqui, né, que o professor Paulo já comentou, o Sábio também, que fala do interesse comum, o que é o interesse comum? No meu entendimento, o interesse comum é estar no mesmo polo da parte, né? Então, quer dizer, no mesmo polo da relação jurídica tributária. Então, um exemplo clássico, até foi mencionado por eles aqui, com relação a ser coproprietários de um imóvel. Então, eles são corresponsáveis pelo IPTU. Dessa forma, eu entendo que, independente do artigo 124 ou artigo 135, o agente fiscal ele precisa, nas suas autuações, trazer o elemento de prova. Então, a prova no auto de infração é um elemento essencial. Então, cabe a fiscalização dentro de uma interpretação e um conceito que ela entenda como interesse comum, comprovar esse tal interesse. Também dentro de uma ideia de responsabilidade solidária, o STJ já decidiu, ou para quem entende que seja subsidiária, demonstrar que o sócio, na condição de administrador, cometeu tal conduta fraudulenta. E esses atos deram origem a um crédito tributário. Então, por isso está sendo cobrado. Nessa linha de entendimento, eu trouxe 3 acórdãos,
né, 3 acordos que falam exatamente sobre isso, que a fiscalização ela tem que comprovar, né, os atos praticados, né, daqueles agentes que agiram com excesso de poderes ou infração à lei. Também que tais pessoas, né, que formam ali o polo das suas atribuições tenham agido de forma ilegal, e também que precise de uma comprovação, né, que as condutas praticadas pelos sócios, que dariam início à responsabilidade, elas precisam ser comprovadas. Então, muito embora exista uma divergência interna com relação aos temas nos julgamentos do CARF, percebe-se uma preocupação do órgão em uniformizar esses julgamentos, como recentemente foram publicadas algumas súmulas, né? As súmulas, elas são medidas, né, para otimizar e dar eficiência ao processo administrativo, trazendo assim mais segurança e uniformidade dos julgamentos. E aí, então, sobre a responsabilidade tributária, além da súmula 130, que já foi mencionada, eu trouxe outras súmulas. Outras súmulas que também são relacionadas ao tema responsabilidade. De uma análise que eu fiz, né, dos julgamentos do CARF recentemente, nós percebemos assim, que os conselheiros eles se dividem em 3 posicionamentos com relação ao artigo 124 do CTN. Então, parte do colegiado, ele entende de interesse comum, para que o interesse comum ocorra, bastaria a existência de um interesse econômico. Uma outra parcela, uma outra turma, fala que, além do interesse econômico, precisaria também do interesse jurídico. E uma terceira parte da turma entende que não precisaria nem do outro, bastaria somente a exigência fiscal. A exigência fiscal do artigo 124, inciso 2 do CTN. Então, em que pese a divergência do entendimento quanto à responsabilidade do CARF e o entendimento dos conselheiros, que é de responsabilização somente, é cabível que, nos casos que seja necessariamente demonstrado o conjunto probatório robusto, né, e que o responsabilizado agiu diretamente para o surgimento do fato gerador que praticou essas condutas dolosas, né, ou ocultar tal fato. Também não poderia deixar de mencionar a PL 68 de 2004, que regulamenta a reforma tributária. De acordo, então, com essas inovações da PL, no meu entendimento, elas corroboram com o entendimento apresentado até agora, de que não se pode atribuir uma responsabilidade tributária desarrazoada, que há uma necessidade de comprovação do vínculo doloso do contribuinte e que somente se aplica a atribuição de responsabilidade quando se esgota os meios de cobrança contra a sociedade e não simplesmente o fato da pessoa ter sido sócio ou administrador. Então, que essas alterações, né, da PL possam uniformizar os entendimentos, sempre no intuito de trazer o melhor direito à sociedade como um todo, né, e que a reforma tributária traga mais segurança ao administrado, aos contribuintes e aos conselheiros. Era isso. Obrigada. Pela sua exposição, eu vou passar a palavra para o Bruno Feierstein. Acertei? O Bruno é advogado, mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, professor de BDT. Vai falar aqui sobre responsabilidade de contadores, advogados, auditores e cotistas majoritários de fundos imobiliários. Bruno. Alô, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aqui meus colegas de mesa, parabenizo pelas apresentações, é um prazer estar com vocês. Agradeço ao meu convite à Concarf, na pessoa da Ana Cláudia, também à BDF, instituição que eu tanto admiro. Também sou um filho da PUC aqui, diferentemente do professor Paulo, eu tive o caminho inverso. Eu comecei aqui, depois fiz a pós na USP. Sou daqueles que não faz escolha de escolas, né? Somos todos tributaristas e eu tenho essa formação híbrida que me orgulha bastante, né? Cumprimento a todos aqui também
presentes. Algumas coisas que eu vou dizer aqui já foram ditas, mas eu acho que eu preciso dizer da minha forma para poder estruturar o meu raciocínio. Como a gente falou, o meu tema são responsabilidade de contadores, auditores, advogados, assessores, e depois eu coloquei aqui que se der tempo para falar, são os cotistas majoritários de cota de fundo de investimento imobiliário. Tem havido essa discussão em autos de infração, eles estão sendo incluídos também, a despeito de estarem numa posição de meros cotistas, né? Então esse é um tema que ainda não tem jurisprudência, mas ele vai começar a aparecer nesse segundo semestre certamente, e a gente vai poder conversar sobre ele também. Eu vou fazer então breves considerações gerais, né, sobre a responsabilidade, também vou procurar não repetir o que já foi dito. Depois vou dar minha leitura sobre a responsabilidade, já vou dizer para vocês, os assessores são terceiros, né, os contadores, advogados, e muito, muito excepcionalmente eles poderiam ser responsabilizados, mas em regra não, né? Então eu poderia acabar a minha fala aqui, já passar a palavra para a Flávia e seguir adiante, né? Não pode e acabou. Mas eu vou explicar por quê, obviamente, porque nós estamos aqui numa casa científica, né? Eu também queria também antecipar que não é absolutamente não. Existem algumas situações excepcionalíssimas, em que eventualmente poderia haver essa responsabilização, né? Então, a responsabilidade, pessoal, ela é matéria de lei ordinária, lei complementar, né, como já foi colocado aqui. Também há limites constitucionais, né, como desde o alerta do nosso querido Geraldo Ataliba, né? Não basta estar no CTN, precisa ter alguma manifestação, alguma possibilidade, vamos dizer, de reembolso. O limite é a capacidade contributiva, né? O terceiro não pratica o fato gerador, então, para ele ser responsabilizado, ele precisa ter alguma relação com o fato gerador e precisa ter condições de cobrar daquele que efetivamente manifestou a capacidade contributiva, né? Então, há sim um limite constitucional, isso até foi já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em alguns precedentes, né? Estamos, então, no meu tema aqui, a responsabilidade de terceiros, ela pode estar ou no 124 ou no 135, né? O 124 tem 2 incisos. O inciso 1 prevê o interesse comum, já falado aqui. Dificilmente, né, um terceiro nessa condição vai estar com interesse comum, mas eu vou abordar isso de forma mais analítica adiante. E no inciso 2 temos aqui as demais hipóteses de lei, que naturalmente também estão limitadas constitucionalmente, e no caso do artigo 124 não há esta lei, né? Então a gente pode dispensar o 124.2, porque não tem lei prevendo essa possibilidade. Se houvesse lei, o tema seria mais complicado, porque a gente ia ter que discutir o limite constitucional de uma lei nesse sentido, mas não temos essa lei, então podemos limitar a nossa análise em relação ao 124.1, tem ou não tem interesse comum. E o 135, também já falado aqui por todos, requisitos para ele são haver um excesso de poder, né? Haver uma infração à lei, não basta, como já sabemos, e a jurisprudência já reconheceu, mera falta de pagamento de tributo, né? Precisa haver um ato doloso, né? Ou de excesso de poder, e o aspecto subjetivo aqui da regra pressupõe que haja um diretor, um gerente com poder de gerência, né? Ou mandatários, né? Aqui que eventualmente pode acontecer de um terceiro atuando como mandatário em fraude, com dolo, poder ser também incluído no polo passivo mediante, obviamente, comprovação. Então, em princípio, nos termos do 135, poderia haver quando o assessor, ou o advogado, ou o contador atuam como mandatários e praticam o ato fraudulento, de forma consciente e não mediante ordem do hierárquica, né, daquele que efetivamente o empregou, né? Então, um advogado, um contador, um assessor, eles podem ser mandatários e eventualmente praticar atos em infração à lei, e a gente vê um ou outro acórdão do CARF nesse sentido, né? Havendo poder de gerência, o que também não é comum, né?
em tese, poderia haver essa responsabilização. Salvo nessa hipótese, não. No que tange ao 124, né, existem, como já foram colocados aqui, duas leituras. Uma primeira leitura que eu chamo de clássica raiz, em que o 124.1 só vale para a hipótese do fato gerador praticado em conjunto, então é o coproprietário em relação ao IPTU, um coproprietário na venda de uma participação societária. Essas são as hipóteses que a doutrina admite, professor Paulo de Barros Carvalho, Rubens Gomes de Souza, limitando, e a jurisprudência do STJ também, limitando o alcance, né, do 124 a essas hipóteses de interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Mas a gente sabe também que existe uma outra vertente, aqui tem um alerta de perigo, que é a vertente do parecer COSIT 4 de 2018. O parecer COSIT, ele admite, primeiro ele esclarece uma coisa interessante, ele diz, não basta interesse econômico, né? Então o parecer é razoável e ele ajuda muito em termos de segurança jurídica, porque não basta interesse comum, interesse econômico, né? Mas ele admite também essa hipótese clássica, né, do coproprietário, mas ele coloca lá um interesse indireto. E ele acaba dizendo, então, que quando houver ato doloso, intencional, e este terceiro contribuir de forma decisiva para a ocorrência do fato gerador, isto é um interesse comum para efeito do 124. Né? Este parecer, ele tem sido aplicado com ponderação pelo CARF, mas, a depender da interpretação dele, se admitir a validade desta interpretação, que é contrária à doutrina e à jurisprudência, embora o parecer também cite doutrina para fundamentar a sua posição, aqui mora um perigo, porque um assessor pode, eventualmente, ser qualificado como alguém que tem esse interesse indireto, né? Então é perigosíssimo o entendimento em relação a essa matéria. Não houve um caso de advogado, assessor, contador, auditor, em que se discutiu essa matéria ainda no CARF a teor do parecer 4. Né? Mas, a depender da interpretação que se dê, da aceitação que se dê a ele, aqui mora um perigo. Na minha visão, o parecer é ilegal nesse sentido. O interesse comum é na constituição, na situação que constitui o fato gerador, né? É aquele que pratica o fato gerador em conjunto, não aquele que assessora. Né? A gente está falando aqui de contadores, assessores, terceiros, que não praticam, não manifestam capacidade contributiva. Eles dão orientação, né? Eles são terceiros. Né? Então, eles não deveriam, o parecer não consigo encontrar fundamentação no 124 para essa ideia da responsabilidade do interesse comum indireto. Né? O que houve... e aí eu concordo com os demais aqui que já se manifestaram, no sentido de que ainda não há um encaminhamento claro na jurisprudência. Né? De forma mais abrangente, o que a gente tem no CARF? Temos decisões que aplicam o 124 para contadores que são colocados como parte de uma sociedade de fato. Né? Então, eles são sócios do empreendimento. Então, eu diria que essa é uma situação até de 124 raiz, porque é uma desconsideração total da personalidade jurídica e todo aquele grupo de pessoas pratica em conjunto o fato gerador. Né? Então, há essa situação. Né? E o CARF tem sido atento em relação ao ônus da prova, né? Que já foi colocado aqui pela doutora Neiva. O próprio parecer é muito claro no sentido de que deve haver uma prova e essa prova não pode ser genérica. Né? A acusação tem que ser, no que tange ao 124, específica, tem que haver a efetiva demonstração do nexo causal da conduta daquele terceiro com o fato gerador. E todos os casos julgados favoravelmente, todos não, na verdade são dois grupos. Tem um primeiro grupo que aplica o entendimento raiz, né, diz não cabe o parecer, então já tem decisões do CARF aplicando o entendimento raiz, vamos dizer assim, do 124, e alguns que estendem a possibilidade desse entendimento do indireto, quando são favoráveis, são no sentido de que não houve provas. Né? Então aqui mora o perigo.
né? Porque a gente, como advogado, eu sou advogado atuante, a gente faz o argumento subsidiário. O PN é ilegal, mas mesmo que ele seja legal, não houve prova, né? A gente tem que defender o cliente e faz essa alegação. Há algumas decisões favoráveis nesse sentido. Não houve prova do nexo causal, não houve demonstração individualizada da conduta. Mas é um entendimento perigoso. Então, o meu alerta aqui é esse. São acórdãos favoráveis, excluindo os responsáveis do polo passivo, mas por falta de provas. Não pelo argumento que deveria ser, na minha visão, né, obviamente, o mais correto, que seria não cabe essa responsabilização pelo 124. Na hipótese de fraude, é 135 só quando for mandatário, né? Poder de gerência, né? Logo, o terceiro assessor não deveria praticar essa hipótese, né? De um modo geral, então, o que a gente tem hoje não tem uma jurisprudência muito clara a respeito. Eu acho que faço coro aqui às palavras do Sávio, no sentido de que a gente precisa pensar na jurisprudência do CARF de forma mais institucional. A minha impressão é que são entendimentos individualizados e se toma uma votação e se chega a um resultado, quando se deveria buscar uma formação de jurisprudência, né? Então, se forma uma maioria, se aceita o entendimento da maioria e se passa a aplicar aquele entendimento para que se possa ter segurança jurídica. Eu comecei a trabalhar no CARF mais ou menos em 2002, há uns 20 anos, e eu peguei um período ainda do fim do clássico, ainda era Conselho de Contribuintes, não, foi 99, na verdade, ainda era Conselho de Contribuintes, e eu via muito aquela manifestação de esta corte tem um entendimento nesse sentido, eu me curvo ao entendimento dela. Eu vou ressalvar meu entendimento pessoal, mas esse é o entendimento da jurisprudência. Eu acho que está faltando um pouco isso, né? Eu sou um grande entusiasta do CARF. Eu fico muito triste quando eu ouço, principalmente leigos, economistas, que estão falando sobre o sistema tributário, criticarem o CARF. Não há qualidade técnica igual às decisões do CARF. A troca de experiência, a paridade, se bem organizada, ela é linda. A troca de experiências entre as pessoas com experiência na iniciativa privada e da fiscalização traz uma qualidade para as decisões que nenhum outro órgão tem, né? Então, a gente deve preservar isso. Às vezes se diz, só no Brasil que existe paridade, isso veio da época do Getúlio Vargas. Tudo bem, isso é ótimo, se bem colocado. E no CARF, o meu saldo geral do CARF é super positivo. Agora, uma proposição que eu faço é se parar de adotar entendimentos pessoais e se assumir uma posição. Então, agora o parecer é legal e nós vamos ver se houve prova ou não. Eu discordo, mas se essa for a jurisprudência do CARF, que seja, e que ela seja observada por todos, né? Então, precisa haver uma uniformização. O que há hoje de uniforme, pelo menos? Precisa haver dolo, né? Nenhuma outra hipótese em que haja dolo pode haver responsabilização, tem que haver dolo, e o ônus da prova é do fisco. Aí tem uma variação. Eu preciso provar a conduta de cada pessoa, ou basta que eu prove que ela faz parte do quadro, né? Para efeito do 124, está pacífico, pela minha leitura da jurisprudência, que precisa haver uma prova individual. Não adianta fazer uma acusação genérica, tem que ser específica e individual, né? Para efeito do 135, há duas vertentes. Tem decisões respeitáveis na primeira sessão, no sentido de que basta provar o poder de gerência, com base naquela ideia de que teria uma culpa invigilando de que se eu estou no cargo, eu assinei, não importa se foi provado ou não, eu posso ser responsabilizado. Tem uma linha que eu até diria que é majoritária, no sentido de que no 135, para o sócio, mandatário e tal, basta que se prove o poder de gerência. Não precisa provar o dolo específico daquela pessoa. A condição do cargo já justificaria a responsabilidade. Para o 124, não. Eu acho que do 124 está pacífico que o ônus da prova é aquele, fica essa questão do parecer normativo versus o interesse comum raiz. E por fim, eu só queria fazer um último comentário quanto aos auditores, né? É muito raro, mas acontece muito. Não acontece muito, mas houve um caso recente, eu não vou aqui declinar o nome
da empresa, mas em breve foi divulgado na imprensa e vai ser publicado o acórdão, mas houve a responsabilização de uma Big Four por conta de uma acusação de fraude contábil na elaboração da demonstração financeira que justificou um cálculo majorado no entendimento do fisco de juros sobre capital próprio. O fisco alegou que houve uma fraude contábil e que o auditor foi conivente com a fraude contábil, ele não fez a ressalva, que era o dever dele, e que por conta disso ele seria responsabilizado, nos termos do 124. Já na primeira instância, que é formada só por auditores fiscais, houve a exclusão dessa Big Four, mas por recurso de ofício o caso foi submetido ao CARF, segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, e ela também excluiu a responsabilidade, dizendo que não precisa nem discutir a questão que a gente falou aqui do parecer normativo, né? Não há qualquer relação do fato gerador com o auditor, que apenas avalizou um entendimento contábil que, no caso, foi tido como errado, mas razoável, não fraudulento, né? Então, há este precedente de auditoria externa favorável ao contribuinte, no caso, na primeira sessão. Então, acho que são essas considerações aqui, agradeço a atenção de todos e passo a palavra aqui para o nosso presidente, Jorge. Obrigado, Bruno. Acho que esse é realmente um tema pouco debatido, né? A questão da responsabilidade de terceiros. Acho que precisamos ter mais espaço para ele, porque realmente é relevante e a depender de como a Receita interpreta essa questão, especialmente do parecer normativo, eu acho que a gente pode ter vários problemas aí se a gente não tiver uma contenção em relação a uma interpretação desarrazoada dele. Eu vou passar a palavra aqui para a Flávia Gaeta, para encerrar o nosso painel. Flávia é mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC, é fundadora do FH Advogados e da Lousa. Flávia, por favor, vai tratar sobre responsabilidade tributária e os regimes aduaneiros especiais. Boa tarde a todos. Funciona? Funciona. Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui. Eu que vim de Maceió em 2008 e comecei na PUC, na especialização, e na sequência entrei no mestrado e no doutorado aqui. E estar aqui é quase como me deleitar em nostalgia, né? Queria agradecer o convite, a BDF, Felipe Renault, que me fez o convite, Ana Cláudia, que eu conheci pessoalmente num congresso lá em Teresina. Uma alegria estar aqui. E foi aqui na PUC, eu acho que está fazendo um eco, não está? Será que está desligado aqui? Posso trocar de microfone? Eu tenho uma facilidade imensa de me desconcentrar. Bom, pessoal, e agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu cheguei muito cedo, quer dizer, cheguei no primeiro painel e confesso que aprendi muitas coisas. Estive na mesa aqui do terceiro andar e elenquei inúmeras reflexões relevantes e que perseguem, eu acho que, um pouco do nosso movimento atual do direito tributário. Ouvi o professor Paulo Aires, que esteve na minha mesa de doutorado, eu grávida, praticamente pronta para parir o meu primeiro filho, em 2016, olha quanto tempo. E aquela tese de doutoramento era sobre um regime aduaneiro especial. Eu acho que eu inaugurei uma temática, inclusive nas mesas de doutorado, que acho que nem os meus orientadores, acho que sequer tinham ouvido falar antes, que era um regime específico para o setor de óleo e gás. E desde 2016, ou pelo menos desde 2014, ali, eu já trabalho com regimes aduaneiros especiais, pensando no cenário do empreendedor, pensando no cenário da indústria de transformação, pensando no cenário do risco, pensando no cenário como tributarista do paradoxo. Eu quero assumir risco, mas quero segurança. Qual é a segurança jurídica que eu consigo entregar para esse grande empreendedor? Essa indústria que precisa investir em capital intensivo, tem que ter capital intensivo para investir em ativos. Essa indústria que precisa ter alguma previsibilidade. Essa indústria que precisa de certeza do direito para investir, para assumir riscos.
E eu falei recentemente que o nosso sistema jurídico tributário é ineficiente, por inúmeras razões. Mas eu elenquei 3 que prejudicam sobremaneira a cadeia produtiva. A ausência de não cumulatividade plena. Nunca conseguimos apurar o crédito efetivo de tudo aquilo que a gente pagou na cadeia, compensar. Não conseguimos recuperar créditos acumulados. Não conseguimos eliminar os resíduos tributários da cadeia. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu penso no regime aduaneiro especial, eu estou estudando mecanismos que tentam mitigar um pouco dessa ineficiência, trazendo benefícios fiscais, trazendo algum amparo para reduzir esse custo para investir, esse custo inicial. Uma indústria que vai fazer uma operação de importação para industrializar e devolver para o exterior, ele está preocupado em conseguir competitividade. Então, se o sistema jurídico tributário não é eficiente, ele não vai conseguir competitividade. Os regimes aduaneiros entram nesse cenário. E qual é o cenário? Eu suspendo a entrada, os tributos incidentes na entrada, mediante um compromisso assumido pelo beneficiário, em que, se cumprido esse compromisso, a tributação será eliminada. Aquilo que ficou suspenso simplesmente desaparece. Só que qual que é o mecanismo? Por que eu estou falando isso sobre responsabilidade tributária? Porque no primeiro cenário eu preciso pensar num beneficiário. Não é a operação que é beneficiária de um regime aduaneiro especial. Quem é beneficiário é o sujeito, é a pessoa jurídica que realiza aquelas operações. Ela, a partir do cumprimento de determinados requisitos, consegue uma habilitação ao regime aduaneiro especial suspensivo, ou seja, que me dá o direito de suspender a carga tributária, suspender os tributos incidentes, e tem que seguir uma série de regras, normalmente em ciclos industriais de longo prazo, que é o que acontece para empresas que operam no drawback, que operam no RECOF, no Repetro, no entreposto aduaneiro da IN 513, no entreposto aduaneiro da Instrução Normativa 241 e tantos outros regimes aduaneiros. Para quem não sabe, nós temos pelo menos 17 regimes aduaneiros no Brasil, fora as subclassificações. Há inúmeras críticas sobre os regimes aduaneiros, inclusive da própria Receita, porque tudo que tem RE na frente não deveria ser considerado regime aduaneiro especial. E aí eu estou falando de regimes que mexem com capital, rede, infraestrutura, reporto, mexe com porto, para viabilizar projetos de infraestrutura no Brasil. Sem eles não há investimento. E eu vou dizer por quê. Eu nem marquei meu tempo, hein, Bruno? Espero que você esteja marcando. Mas veja, e por que eu estou falando sobre isso, retomando aqui o fato de que eu não medi meu tempo, e, por favor, me policie, tá? Porque eu sou daquelas que começo a falar e não termino mais. Regimes aduaneiros especiais. O que acontece ao longo do tempo, um dos regimes mais antigos que existem no Brasil é o drawback, 1932. E ele é um regime típico de suspensão de tributo dentro de um processo de cadeia industrial. Importo, industrializo, exporto. Essa tributação ela é anulada. E ela, por exemplo, para drawback, o ICMS é o único que consegue, de fato, suspender a tributação do ICMS para o drawback, por ser mais antigo, por ser mais fácil. Drawback, o controle aduaneiro do drawback. Porque se eu entro com uma mercadoria, eu tenho que cumprir determinadas formalidades, esse tributo está suspenso, o fisco precisa fazer o controle. Como é que eu controlo? Existe um controle aduaneiro dessa tributação. Para que, uma vez cumpridas as formalidades, você exporte e extinga essa tributação. O controle aduaneiro do drawback, há bastante tempo, é feito via sistema. É um sistema mais simples, mas é a tecnologia que vê forma, não vê matéria. E acho que vem um grande paradoxo da nossa atualidade, em matéria tributária, que é o paradoxo da tecnologia versus a verdade material. É o paradoxo da forma, de erros de forma, e a inflexão em relação aos erros de forma. Para regime aduaneiro especial, por exemplo, o drawback ele é operado dentro de um drawback web, dentro do Siscomex. E esse controle é feito imputando dados, e esses dados precisam estar em perfeita ordem. Para eu conseguir comprovar que o drawback foi cumprido, eu preciso exportar. Se eu sou beneficiário de uma cadeia intermediária, para quem eu vendi, esse exportador, para quem eu vendi meu item, precisa exportar. E a minha obrigação principal qual é? Indicar o número do meu ato concessório dentro do sistema. Para quê? Para que, do ponto de vista lógico-matemático, o meu sistema identifique que a Flávia exportou e, naturalmente, o drawback está cumprido. Ou, na outra hipótese, se eu sou intermediário, que o meu cliente, que exportou, indique o meu ato concessório ali, naquele sistema, que é organizado, que é auditado pela CSEX, COESP,
E aí, o que acontece? Tem situações em que o exportador esqueceu de colocar o ato concessório. O meu. Aconteceu uma falha. E o que acontece? Quando ele não indica, ele colocou na nota fiscal, nas informações complementares, ele indicou os dados nos outros campos, mas não colocou meu ato concessório ali, naquele campo da DUI. E aí o que acontece? Eu vou dar baixa, meu sistema dá inadimplência total. Quando há inadimplência total, a COESP não deixa eu reabrir o ato concessório. Eu não posso corrigir. Mas eu exportei. A nota fiscal tem meus dados. Todas as provas demonstram que eu cumpri o drawback. Os fatos demonstram que eu cumpri o drawback. Aí você entra em contato com a COESP, ela diz assim, olha, infelizmente, a portaria CSEX 44 não permite que eu reabra atos concessórios irregulares, com baixa irregular. Somente aqueles que têm baixa regular, eu posso abrir o ato concessório. Bom, mas eu preciso incluir aqui. Eu preciso permitir que o meu exportador inclua o número do ato concessório. E aí você vai dizer, bom, felizmente você vai ter que esperar a fiscalização da Receita. E aí você tem 2 caminhos. Ou você guarda tudo isso em casa, na empresa, que você nem sabe como é que ela vai estar no tempo de fiscalização. E por quê? Porque o prazo decadencial começa no primeiro dia do exercício subsequente ao encerramento da vigência. Praticamente 6 anos. Dependendo de quando termina o prazo. Se terminou em março desse ano, só começa em janeiro do ano que vem. E, naturalmente, tem bastante tempo para esperar. O que tem no CARF? Em situações como essa, quando não há vinculação do ato concessório na DUI ou no RE, que era antes da DUI, o CARF simplesmente entende que há erro, que não é possível mais aferir as condições de exportação. E que, portanto, o ato concessório não foi cumprido, o drawback não foi cumprido, os tributos suspensos são devidos, junto com todos os seus acréscimos. E aí vem o grande ponto. Bom, eu estava ouvindo em uma aula da professora Fernanda Camano, que ela estava elencando as grandes mudanças do nosso sistema e trazendo algumas reflexões sobre a reforma tributária. E ela disse, eu acho que tem uma sensação de que o nosso direito está trazendo para a administração uma administrativização da cobrança. Aí eu falei, tá, faz sentido. Mas em ambientes de estrita formalidade tecnológica, em que ali eu estou imputando dados, você vai dizer, como que eu resolvo ainda na administração? Como que eu resolvo um ato como esse, que eu não precisaria esperar no CARF 10 anos para discutir se eu devo ou não devo aquele tributo? Como que eu resolveria facilmente? Criando meios administrativos de reabrir o meu ato concessório e fazer o quê? Incluir os dados no sistema. Permitir que o meu exportador inclua informações do meu ato concessório no documento de exportação dele. Aí você vai dizer, bom, Flávia, mas se é tão simples assim, por que não faz? A CSEC diz, eu não posso fazer, não posso abrir. E aí vem um sistema que é fácil de operar, o sistema do drawback, de controle aduaneiro, é fácil, é tecnológico. Ao mesmo tempo, ele é falho, porque tem várias coisas que ele não consegue ver. E, do outro lado, eu tenho um ambiente estritamente formal que não me deixa corrigir administrativamente e eu tenho que esperar a Receita. O outro problema aduaneiro é que a gente tem 2 órgãos separados, a CSEX e a Receita Federal, trabalhando a mesma circunstância. Então, a CSEX lava as mãos e diz assim, se resolve com a Receita. Bom, por que eu estou falando do drawback? Porque existe um movimento que o advogado tem que ter na gestão dos regimes aduaneiros especiais, porque normalmente os problemas só vêm na extinção. Na habilitação, o cliente faz em casa. Na gestão, ele faz em casa. Mas na hora de extinguir é que vem o tributo suspenso. E aí eu tenho que pensar em quê? Como que eu faço para resolver? Uma medida judicial pela verdade material. Aquilo que a CSEX não consegue fazer, porque ela diz que é estritamente formal, ela não consegue abrir, não pode abrir, a lei não permite. Uma medida judicial resolve. O juiz entende que, dadas as circunstâncias da exportação, é possível baixar o drawback sim e manda a CSEX reabrir. Para não ter que esperar a fiscalização. No mandado de segurança, eu não estou pedindo para que ele considere adimplido o meu drawback. Eu estou pedindo simplesmente para que ele mande a CSEX abrir o meu ato concessório e, naquele instante, eu impute os dados necessários para uma baixa e um diagnóstico regular. Então, veja, eu não estou antecipando, não estou abrindo mão de um debate administrativo. Eu estou tentando resolver, através de uma medida judicial,
uma obrigação de correção de erro formal que eu posso solucionar antes de qualquer contencioso. Veja, quando chega no CARF, ele é inflexível em relação ao cumprimento. E ele diz mais, ele diz assim, olha, aí você imagina se eu fosse recomendar ao meu cliente que ele esperasse para o CARF, que a verdade material vai ser alcançada rapidamente ali. O CARF diz o seguinte, a ausência de alguma dessas informações exclui o benefício do drawback, em face da impossibilidade de verificação tempestiva das exportações para atendimento do regime aduaneiro. E aí, veja, eu tenho que levar para o judiciário, anos depois, para poder tentar corrigir. E eu vi, por exemplo, o Gurgel de Faria, finalzinho do ano passado, dizer, eventual descumprimento de obrigação acessória não pode se sobrepor à verdade dos fatos. E aí eu trouxe o drawback porque eu acho que é um sistema que é simples, mas a tecnologia não alcança a verdade material. A reforma tributária hoje fala em conteúdo sobre a essência, ou sobre a forma. Olha, é importante olhar a essência em detrimento da forma. Você olha em várias passagens daquele PLP 68 olhando para isso. Você olha a nova lei do preço de transferência olhando para quê? Essência, substância. E aí você vai dizer, bom, mas a gente está num ambiente tecnológico. O professor Paulo acabou de mencionar o split payment, que sugere que vai ter um mecanismo tecnológico moderníssimo que vai resolver todos os problemas da não cumulatividade. Só que a gente está num ambiente paradoxal, em que eu quero a verdade material, eu quero a essência das relações, e, ao mesmo tempo, eu estou ali lidando com forma. Eu estou lidando com limitações de forma. Que a tecnologia é forma. Ela não tem como enxergar a intenção, a essência, as condições do fato. Como o Bruno mencionou. Como que eu faço para enxergar as condições do fato? Como eu analiso as provas? Como eu checo as condições? No painel mais cedo, como que eu interpreto essa substância? E aí ainda disse mais, o conselheiro da Câmara Superior. Disse assim, olha, vocês estavam preocupados ou discutindo aqui legalidade. Legalidade não é mais sobre isso. É sobre substância, é sobre fato, é sobre condições. É quase como sensibilidade. Eu tenho medo de algum momento, a gente começar a trabalhar a psicologia tributária. Porque a gente vai alargando tanto as circunstâncias que eu tenho a sensação de que empreender vai ficar cada vez mais difícil. Porque assumir risco vai ficar cada vez mais difícil. Porque você deixa de ter uma visão de horizonte. Sabe aquela visão de que você tem uma noção de onde você pode chegar, de quanto tempo a sua empresa pode durar, qual é a estabilidade de determinadas circunstâncias? E quando eu penso em sujeição passiva, quando eu penso em responsabilidade tributária, eu estou pensando em inúmeras condições e questões. Será que há responsabilidade, será que há segurança quando a gente ouve, por exemplo, o Bruno dizer, e se a gente tivesse um precedente de corte? E se a gente voltasse a acreditar na corte como um indicativo de precedente, ainda que numa circunstância que eu desconhecesse? É um horizonte decisório. É um horizonte para quem quer tomar risco. Nesse movimento de reforma, e eu acho que eu vou me encaminhando para o final, porque eu trouxe várias perspectivas sobre o drawback, poderia falar de trânsito aduaneiro, por exemplo, sobre a mudança jurisprudencial do próprio CARF, no sentido de que, o que é trânsito aduaneiro? Eu trago uma mercadoria importada, só que eu não quero fazer o desembaraço no aeroporto de Campinas. Eu quero fazer numa unidade de interior, alfandegária de interior. Por quê? Porque é estratégico, logisticamente, está mais perto do meu cliente, é mais rápido, é mais barato, e isso me confere a lei. Posso fazer trânsito aduaneiro, mas o que eu tenho que fazer? Eu trago, admito num regime aduaneiro que suspende a tributação, o beneficiário é o transportador, tem que garantir que aquele trajeto vai ser executado, e no destino, uma unidade alfandegária, eu faço o meu processo de desembaraço. Ah, mas e se essa mercadoria foi extraviada ou roubada? Bom, existe excludente ou não existe excludente de responsabilidade? Essa foi uma grande discussão. E tem vários votos, Semiramis tem um, a Thaís Laurentes tem outro, e várias discussões até que houve uma mudança completa. Diz assim, roubo é excludente de responsabilidade. Está no Código Civil, está no artigo 110 do CTN, a gente precisa conciliar o nosso sistema jurídico tributário. STJ já definiu que roubo é situação de força maior. Então, não há dúvidas de que, se no trânsito aduaneiro, não há dúvidas, alto lá, né? Existe uma tendência de realmente virada jurisprudencial no sentido de que roubo, em caso de trânsito aduaneiro, é excludente de responsabilidade tributária. Ou seja, aquele tributo não deve ser cobrado por essa exclusão. E está ali no julgado do STJ, que é o RESP 1.172.027.
Tudo isso para dizer, pessoal, que vivemos tempos difíceis. Sempre vivemos. E hoje, pensando em teoria do direito tributário, eu acho que a gente tem um papel muito importante de tentar recolocar as nossas categorias no lugar. Eu acho que a gente tem um compromisso imenso de... Não é preservar o conservadorismo, não é preservar um estrito formalismo. É a gente tentar entender que, se de fato a gente está vivendo uma virada cultural no direito tributário, com todas as conexões com o direito internacional, com os pilares da OCDE, o que está acontecendo com o nosso direito tributário? E não é a reforma tributária que está fazendo essa mudança total, mas é um movimento paulatino de postura e de visão do próprio legislador. Então, o que eu queria deixar a provocação é de que, quando eu estava aqui em 2008, estudando lógica jurídica, estudando teoria geral do direito tributário, estudando Alfredo Becker, Geraldo Ataliba, professor Paulo, professor Roque, e outros professores, inúmeros professores, eu construí uma determinada percepção do direito que me conduzia a um movimento de que a interpretação é inesgotável. Existe polissemia, semântica é problemático, o direito lida com texto, tudo isso é complexo. Quanto mais texto, mais complexo será. Mas a gente tem alguns horizontes, alguns deveres instrumentais, eu tenho regras, eu tenho princípios. E quando a gente migra para um aspecto de que tudo é essência e tudo é conteúdo, versus um movimento em que a tecnologia definirá boa parte do que é verdade e do que não é verdade, porque eu estou tratando da busca da verdade. Em algum momento eu estou buscando o que é, através de uma decisão, um ato de poder, decidir o que de fato aconteceu e como deve ser tratado aquele fato, a partir da norma jurídica. E se a gente vai ter sempre opiniões nos tribunais, ou se a gente vai ter um direito se consolidando. Então, acho que tem um papel muito grande nesses eventos acadêmicos, que é a gente pensar o direito, pensar esse momento de direito, pensar como que o nosso objeto de estudo está mudando ao longo do tempo, porque o nosso objeto de estudo é a produção legislativa, como ciência, lendo o nosso objeto de estudo, é esse texto normativo. E a gente tem que pensar, sim, como é que fica o empreendedor, como é que fica o risco, como é que fica esse ambiente de segurança a partir do direito, se é que ele ainda tem esse papel, como é que fica a tecnologia e a verdade material, como que fica essa inflexão em relação às penalidades no que se refere a erro formal, como fica esse ônus da prova na fiscalização e qual é esse direito tributário que a gente tem para o futuro. Muito obrigada. Queria encerrar aqui o nosso painel, agradecendo mais uma vez aí a presença de todos, agradecendo a Concarf, agradecendo a BDF, Ana Cláudia, né? Obrigado aí pelo convite, e declaro aqui encerrado então o nosso painel. Obrigado.